Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar a professora Leila Chalub Martins, da Faculdade de Educação da UNB. A professora Leila é antropóloga e nós vamos conversar sobre o preconceito via internet. Como se sabe, nas últimas eleições, surgiu nessas redes sociais, a partir de uma declaração de uma jovem paulista, uma onda de xenofobia, podemos chamar assim, contra os nordestinos, né? Essa jovem paulista propunha que as pessoas afogassem os nordestinos. Professora Leila, como é que o mundo acadêmico interpretou esse episódio das eleições brasileiras? Bom dia, eu tenho um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre isso, sobretudo porque eu considero que essa talvez seja a questão chave para esse início de século nas relações nacionais e internacionais. Veja, aprender a conviver talvez seja a chave da oportunidade de manutenção da humanidade a partir de então. Nós estamos vendo esse fenômeno, mais um, como uma manifestação bastante intensa de um comportamento contra o qual a universidade trabalha assim, veementemente, né? Nós somos todos voltados para a construção de uma ideia da possibilidade de uma convivência harmoniosa, né? Especialmente compreendendo que toda a sociedade é em si etnocêntrica. Isso quer dizer que ela toma a sua cultura como medida para a compreensão desse outro, né? Para o entendimento desse outro. E o que acontece é muito essa possibilidade de não aceitação de uma diversidade com a qual ela naturalmente deveria conviver. Ali nós temos, no caso da estudante, nós temos algumas questões que são muito importantes. Por exemplo, primeiro, ela é uma estudante. Ela é uma estudante da área do direito. E ela, então, demonstra, assim, né, uma fragilidade institucional importante para nós, educadores, e, de um modo geral, que deveríamos estar atentos a isso. Quer dizer, é, de fato, uma elaboração acadêmica, a construção de uma ética da convivência, da oportunidade de reconhecimento que o outro é importante para a constituição da minha própria identidade. Ele é que me faz o outro também, né? E a partir desse entendimento, eu tenho que buscar, por meio de vamos dizer assim, uma pedagogia da alteridade, né, para poder aprender essa convivência. Não é uma coisa simples, todas as sociedades padecem, né, desse problema, quer dizer, não chega a se constituir preconceitos, né? A manifestação desse etnocentrismo certamente se faz por meio de preconceitos, mas eles são muito acirrados por determinadas circunstâncias. E o que também preocupou foi o tom exacerbado porque como a nossa produção até preparou um VT, onde com a coleção desses disparates que foram veiculados, e pelo tom a gente vê, quer dizer, a frase que deu início a essa onda foi: nordestino não é gente, faça um favor, mate um nordestino afogado. Aí outros começaram a falar de que os nordestinos trocaram o voto por miolo de pão. Aí passaram a criticar a Bolsa Família, apelidando de Bolsa Miséria. E começaram a pregar também o separatismo, ou seja, o Sul e o Sudeste são melhores do que o Norte e o Nordeste. Por que não nos separamos? De qualquer maneira, isso não denota que subjacente à nossa sociedade há de fato arraigado um preconceito contra os nordestinos? Olha, de fato, há na nossa sociedade, e é preciso que nós façamos esse reconhecimento até em termos de buscar uma superação. De fato, nós somos mesmo preconceituosos, racistas, excludentes, né? Nós temos uma vocação para isso, e isso historicamente construída, né? De fato, nós precisamos enfrentar com muita clareza esse nosso gen cultural,
que faz, curiosamente, nós somos um povo que se fez com a mistura das raças, né? Nós pensamos, por exemplo, na construção linda que o Darcy faz do povo novo, né? Que é o brasileiro, nato dessa junção de diferentes raças, e, ao mesmo tempo, temos esse comportamento. Agora, O Gilberto Freire também observava a cordialidade do povo brasileiro em função dessa... De fato, com o Gilberto Freire, a gente aprendeu uma cordialidade que um pouco escamoteava uma certa violência que existia, né, no processo da colonização. Sim, a gente aprendeu a conviver, mas não foi por conta de uma tolerância ou de uma cordialidade no sentido da aceitação. É muito uma função de que o outro era sempre numa posição subalterna. Então, é interessante a gente perceber assim, que esse negro, esse índio que se colocava onde se poderia existir essa cordialidade do homem branco, era muito aquele sujeito que prestava serviços, né? Que era quase que uma extensão do branco. Então, essa questão ela é importante porque ela vai nos permitir entender o que acontece quando o nordestino, hoje, é taxado é vítima desse preconceito. Porque é quando esse indivíduo, que é o outro, atinge uma certa condição de horizontalidade nas relações, por exemplo, por meio do voto, que ele começa a ameaçar essa situação de estabilidade aparente, né? Onde esse suposto branco ainda chama para si o direito de um determinado lugar privilegiado de cidadania, né? Como se ele fosse, de fato, o cidadão. Este homem branco do Sul, lembra? Até o presidente fez uma construção curiosa que o mundo chamou a atenção, né? Os olhos azuis e tudo, mas um pouco caracterizando com esse estereótipo, a gente tem um comportamento que foi instalado, que é, de fato, de que a gente só reconhece esse outro na medida que ele se constitui uma ameaça ao meu estado de estabilidade, o meu status quo. Ameaçado, ele começa a nos incomodar. Então, veja, quando nós discutimos a questão das cotas, quando nós colocamos a questão da disputa pelos empregos, então aí sim a coisa aflora, isso vem à tona, porque aquele sujeito é admitido num lugar de igualdade que ele jamais conquistou, né? Curiosamente, é assim que nós podemos compreender. Isso parte de uma paulista, um estado em que a quantidade de nordestinos, inclusive o presidente eleito, veio de Pernambuco, se estabeleceu em São Paulo, fez sua carreira política, venceu e foi vitorioso na sua carreira política, digamos assim. No entanto, lá mesmo, em São Paulo, é onde está mais arraigado, a senhora diria que no sul, no centro-sul brasileiro, é onde esse problema mais existe? Olha, eu diria que há é acentuado esse comportamento em São Paulo, porque ali nós temos uma convivência muito intensa de uma diversidade, talvez até maior que o restante do país. E mais uma outra coisa. É uma certa miopia de perceber que esse desenvolvimento que São Paulo construiu foi à custa dos nordestinos, né? Quer dizer, que foram, de fato, que constituíram a mão de obra básica, né? Que fez alavancar o desenvolvimento desse Sul, que agora parece não querer aceitar, né, essa condição. Quer dizer, foi à custa de um processo migratório intenso, foi à custa da oportunidade de uma mão de obra muitas vezes mais, não só mais barata, mas também mais ajustada aos processos de trabalho, que muitas vezes não tão confortáveis, né, para quem já estava pleiteando outras possibilidades no mercado, que esse nordestino conquistou esse espaço em São Paulo, né? Agora, ali hoje nós temos uma convivência muito impressionante. Veja, esse tipo de comportamento que essa moça manifesta é comum de se ver em banheiros das universidades, onde você vê, em São Paulo também, onde você lê frases muito agressivas, né, contra os japoneses, né, porque são concorrentes para as vagas, né. Há uma frase que ficou famosa, que é: garanta sua vaga de uma vez, mate agora um japonês, que era a maneira como se expressava, né, a concorrência para o vestibular, né, há alguns anos. E isso denota, então, primeiro,
eu acho. É essa oportunidade de uma disputa em condição de igualdade, né? O voto permitiu ao nordestino, de fato, fazer a diferença, muito embora a gente saiba que, feita a estatística da eleição, a gente saiba que mesmo tirando todo o estado nordestino, todos os estados... Norte e o Nordeste, mesmo assim, a presidenta Dilma seria eleita. No entanto, é expressiva, né, a aceitação dessa diferença nesses estados nordestinos, a favor da candidata Dilma. Então, houve, de fato, um entendimento de uma certa igualdade aí, uma suposta igualdade em termos do valor do voto, que eu acho que é um ganho de cidadania, sim. Então, esse tipo de enfrentamento, ele tem esses dois lados que a gente pode ver. De um lado, você tem, de fato, a manifestação de que a nossa sociedade, sim, é preconceituosa, ela é excludente, não é diferente de outras, muito embora nós talvez sejamos o povo que melhor convive com as diferenças. Veja, nós somos um país que tem uma oportunidade de uma convivência onde não temos conflitos religiosos graves, não temos conflitos étnicos graves, apesar de ter uma diversidade importante étnica no nosso país, né? Quer dizer, quando acontecem esses conflitos, eles são muitas vezes manifestados por conta de outros interesses, como a exploração do subsolo por parte de garimpeiros em terras indígenas, coisas desse tipo. Mas não pela questão étnica propriamente. Quer dizer, então a gente aprendeu, como quer o texto do Darcy Ribeiro nos fazer entender, que nós aprendemos essa regra de convivência, mas infelizmente ainda somos muito distantes daquilo que a gente gostaria como um ideal de solidariedade, de convivência que esse mundo globalizado exige. Eu falo que esse é o problema do mundo. Você quer ver uma coisa? Nós tivemos o ano de 2001, se eu não me engano, foi o ano consagrado ao combate ao preconceito, do racismo, à xenofobia. 2001 é um ano super importante para a nossa humanidade. Por quê? Primeiro, por dois fatos. Primeiro, porque em 2001 aconteceu uma conferência em Durban, uma conferência de combate ao racismo, à xenofobia e qualquer prática de discriminação, chamando todo mundo para fazer talvez uma das grandes teses que estava em voga naquele momento era um certo pedido de desculpas coletivos à África pelos processos de colonização. Mas ali houve, por parte de participantes, especialmente Estados Unidos e Israel, uma atitude mais contrária a esse processo e uma saída antecipada da reunião. Eu quero lembrar que essa conferência aconteceu entre os períodos de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001. No dia 11 de setembro, a gente aconteceu as Torres Gêmeas. O ataque às Torres Gêmeas, o World Trade Center. Não parece uma coisa bastante sintomática, né? Quer dizer, sem dúvida.